E chegou a hora aqui de a gente falar sobre o governo Bolsonaro. Vamos continuar falando sobre o governo Bolsonaro aqui no Bom para Todos, diante do colapso da saúde no Amazonas e também no Pará, e também da confusão envolvendo o início da vacinação contra a Covid-19. Cresce no Brasil a campanha pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Até esta quarta-feira, existem em análise na mesa do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, 61 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, enquanto a reprovação a ele e ao governo dele só aumenta também, né? E para a gente entender um pouco melhor sobre os rumos desse movimento que está se intensificando aqui no país, no Brasil, eu converso agora com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, o Marcelo Uchoa, ele que também é integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Núcleo do Ceará. Boa tarde, Uchoa. É um prazer falar com você também aqui nessa tarde no programa Bom para Todos, Uchoa. Boa tarde, Dahama. É uma satisfação sempre participar do Bom para Todos. Transmita desde já o meu abraço carinhoso a todo mundo da Rede TVT, da EBA. A Thalita está de férias, mas mande um abraço meu. É uma satisfação. Espero dar alguma contribuição a quem nos assiste e nos escuta. Será dado, pode deixar. Uchoa, eu vou começar aqui com você repercutindo, né, um artigo seu veiculado recentemente na revista Fórum, na qual você diz que a vacina contra a Covid-19 ela é fundamental para pôr fim à pandemia no Brasil, mas somente o impeachment do presidente Bolsonaro dará início à possibilidade de construção de um novo modelo de país, né? Quais atitudes de Bolsonaro você destacaria neste momento para um processo de impeachment e quais os caminhos legais para que isso ocorra hoje aqui no nosso país, Uchoa? Nahama, vamos lá. Os crimes de responsabilidade, eles estão previstos no artigo 85 da Constituição da República. E são várias hipóteses, né? Desde da violação, por exemplo, da existência da União, do funcionamento dos poderes, da lei orçamentária, ou mesmo do cumprimento das decisões judiciais, ou probidade na administração, são algumas hipóteses. E o presidente que aí está, ele consegue violar boa parte delas, quase todas, né? É muito difícil você falar especificamente sobre qual motivo justifica cada impeachment, porque ele vem se avolumando desde o primeiro dia, da primeira semana de mandato deste presidente, e multiplicado agora com a pandemia, porque a gente viu e continua vendo uma resistência muito grande desse governo de tomar as medidas que precisa tomar na proteção da saúde do povo, né? Então, mas além disso, né, você se recorda bem, houve manifestações do presidente em eventos que gritavam pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do Senado, houve manifestações do presidente buscando interferir nos trabalhos da Polícia Federal, portanto, a obstrução da Justiça. Então, são muitas coisas, né? E aí a gente assiste todo esse cenário, todo esse contexto difícil, tem esse contexto também dessa tragédia com essa crise sanitária, a situação em Manaus é dramática, no Pará também, e a gente lembra que a Dilma sofreu um processo de impeachment por pedaladas fiscais, né? Outros presidentes também passaram por isso e não sofreram um processo de impeachment, e agora a gente vê o Bolsonaro, seu governo aí, cometendo uma atrocidade atrás de atrocidade e nada vai para frente, né, Uchoa? Como que a gente traduz isso para a sociedade, para os nossos telespectadores? Como que a gente traduz isso? Como a gente informa isso para as pessoas? É muito difícil analisar tudo isso na sua avaliação? Nahama, porque assim, quando a gente coloca a situação da ex-presidenta Dilma e deste presidente que aí está, a gente vê claramente como foi bolado uma farsa para justificar um impeachment que não deveria ter acontecido, porque não tinha motivo nenhum. A Dilma sofreu aquele golpe, né, justificado pela figura do impeachment, mas supostamente ter atrasado, ter provocado crédito suplementar sem autorização do Congresso. E também pelo suposto cometimento de uma pedalada fiscal
que teria infringido a lei de responsabilidade fiscal, portanto, o inciso 4 do artigo 85 da Constituição. Veja só, já naquele ano, o Congresso Nacional autorizou o crédito suplementar de 2015, né? Aquilo era 2015, né? Ou 2014, né? Já faz um tempo, eu já nem me recordo mais, pra você ter ideia. E a pedalada fiscal era uma conduta que era utilizada cotidianamente por todos os ex-presidentes, por todos os governadores, inclusive pelo vice-presidente, até porque não era uma operação fiscal, era uma medida financeira, era uma coisa de rotina. Tanto é que depois foi naturalizado pela lei, foi legalizado, porque não havia, na época da Dilma, uma previsão legal, passou a ser para que o Temer fizesse aquilo o tempo todo. Né? Porque não tem, na verdade, a pedalada fiscal ela não traz um prejuízo para o orçamento. Então, se não há prejuízo para o orçamento, também não há infração à lei de responsabilidade fiscal. Enfim, mas eles precisavam criar um artifício para justificar impeachment, e o fizeram. O que está acontecendo agora é a demonstração clara de que o que foi feito naquela época foi uma hipótese que não poderia. Porque agora sim a gente vê o que é a falta de responsabilidade de um governo. Uma falta de responsabilidade, porque, olha só, nós estamos há um ano de pandemia e ainda falta oxigênio nos hospitais de Manaus. Quer dizer, será que não houve tempo de fazer uma previsão da necessidade, dos riscos, da possibilidade de dar uma cobertura, de encampar uma estratégia mais rápida para evitar que aquilo acontecesse e fazer um enfrentamento mais efetivo? Nós estamos sofrendo com ausência de seringa. A gente não sabe até agora qual vai ser a vacina, se haverá uma vacina para ser aplicado de forma incisiva no Brasil, em todo o Brasil. Então, isso aí sim é uma falta de responsabilidade muito grande. Aí, juntando com todos esses malfeitos desse presidente, que causam prejuízo em outras áreas do país, na área econômica, na área comercial, na área educacional. Então, é um desmando total. Na verdade, o Brasil está sob um desmando, porque o Brasil não tem um presidente. É um presidente que, quando age para atrapalhar. Ele não age de forma inerte. Quando ele age para atrapalhar. Você viu aí o doutor Vecina falando, o receio que se tem de mesmo havendo uma vacinação, as pessoas se querem se vacinar por medo da vacina. Por quê? Porque é uma informação que este governo, de todas as maneiras, vem fazendo. A história que hoje, agora há pouco, antes de entrar aqui no programa, eu vi o ministro da Saúde tinha dito que não falou, né, em tratamento, como é que eles chamam? Tratamento como é que se chama? Que é o uso da cloroquina e da ivermectina como prevenção. Tratamento precoce? Tratamento precoce. Eu vi ele falando isso, mas ele disse que não falou. Pois agora mesmo, eu acabei de ver a notícia de que o aplicativo do Ministério da Saúde veicula isso. Então é difícil desse jeito, não. Só o impeachment para livrar o Brasil deste desmando, porque a vacina resolve a pandemia. Mas isso aí que está aí nos governando, é justo os seus destinos estarem na mão de pessoas que não têm o menor compromisso com a seriedade? Não é justo, não vejo como justo. E quando a gente fala sobre esse tema impeachment, a gente lembra que em 2 anos o governo do Bolsonaro é o governo aí que mais coleciona pedidos de impeachment, né? Recentemente, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele chegou a dizer que o tema do impeachment contra o Bolsonaro certamente será aí debatido no futuro no Congresso. E em entrevista à imprensa, ele negou aí, né, ser omisso ao não abrir um processo de impeachment, porque, segundo ele, isso tiraria o foco da pandemia, o foco da Covid-19. Como você avalia a conduta, Uchoa, do Rodrigo Maia em relação aos pedidos de impeachment que ele tem na sua mesa, lá em cima da sua mesa, na presidência da Câmara? Bom, é uma mistura de disfarçatez, por um lado, e de excesso de verdade, por outro. Porque, veja só, ele não está sendo omisso ao não decidir sobre o recebimento ou não do impeachment. Ele simplesmente não está recebendo porque não quer. Quer dizer, é uma atitude do presidente da Câmara de fazer de conta que não tem 61 pedidos de impeachment na mesa dele. Nahama, se o presidente da Câmara ele não é favorável ao impeachment, ele
tudo bem, ele até pode votar contra. Agora, o que ele não pode é fazer de conta que não há requerimentos. Tem que receber um deles, pautar a Câmara para decidir aquilo ali, e os deputados vão votar se recebe ou não depois do Senado. Ele não pode simplesmente fazer de conta que 61 pedidos não estão fundamentados, que não tem razão de ser, e dizer quando que a história merece julgar isto, porque as pessoas estão morrendo já desde um tempo, o sofrimento está se perpetuando no país. E outra coisa, os pedidos de impeachment, eles não acontecem sozinhos, eles estão acontecendo porque o presidente está dando motivo. Porque o presidente não honra com os deveres dele, que ele assumiu de fazer valer a Constituição. O presidente vulnera o artigo 85. E o Rodrigo Maia, por sua vez, também está cometendo lá os seus ilícitos, porque ele também tem o dever como deputado de honrar a Constituição, que prometeu isso, não só na condição de presidente da Casa, como deputado. Então, essa omissão, ela tem um custo, que não é só o prejuízo para nós, mas tem um custo também da responsabilidade, são todos responsáveis. Uchoa, segundo os parlamentares de oposição, um dos grandes entraves aí para essa abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro seria a falta de votos dentro do Congresso, né? O Bolsonaro ele tem o apoio do Centrão, que reúne aí cerca de 200 deputados, e para evitar o risco de impeachment, ele precisa de pelo menos 172 dos 513 deputados na Câmara. Mas uma reportagem da Folha de São Paulo desta terça-feira, ela chamou bastante atenção ao revelar que líderes de partidos centristas, inclusive do Centrão, que sustentam Jair Bolsonaro no Congresso, já discutem aí com uma certa desenvoltura o tema do impeachment. Segundo a matéria, aquele discurso do que isso não tem chance de acontecer, isso não vai acontecer, já estaria aí dando lugar, sendo substituído pelo, olha, depende, tem que conversar, né? Nas conversas aí entre os parlamentares. No mês que vem a gente tem a eleição para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado, e a partir disso você acredita que o tema do impeachment, haja vista aí toda a gravidade dos fatos que a gente vem levando para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, você acha que pode ter consequências tudo isso no Congresso Nacional a partir dessas novas eleições, a partir desse novo movimento aí, que pode ser, vamos conversar, como é que você vê isso? Calma, o que falta mais acontecer para que os deputados que ainda não se convenceram, se convençam de que o impeachment tem que ser pautado, né? A única motivação que ainda vejo desses pedidos de impeachment que falta consumar porque alguns deles falam, por exemplo, da ação do presidente contra o funcionamento do próprio Congresso, do STF. Eles estão esperando o quê mesmo? Que o presidente faça isso? Porque nessa semana o presidente disse que quem garante a democracia são as Forças Armadas, né? Agora, de lá para cá, o Procurador-Geral da República atravessa uma conversa totalmente sem sequer ser questionado sobre a possibilidade de um estado de defesa. Então, veja só, né? Nós estamos esperando acontecer o pior, né? É muito bom que o maior número de deputados se convença logo, e eu espero que essas eleições da Câmara e do Senado possam trazer para o parlamento esse ânimo de tentar responsabilizar-se pelas coisas do Brasil. Porque o meu receio é de que as coisas piorem e piorem de uma maneira que não possam ser desfeitas, né? Ótimo, show, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece aqui a sua disponibilidade para atender a Rede TVT, o Bom para Todos. É sempre um prazer te ouvir você falar sobre temas tão importantes aí para o nosso país, para o futuro do nosso país, tá bom, show? Rama, tudo de bom, eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Tá bom? Mais uma vez, um abraço a todos e um bom ano. Ainda não tinha conversado com vocês aqui na Rede TVT, nem na Rede Brasil Atual esse ano. Muito bom. Vamos conversar muito mais vezes, certamente, show. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o professor de Direito da Universidade de Fortaleza, o Marcelo Shoa. Ele é integrante, advogado, né? Integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, do Núcleo do Ceará.